Eu comprei esse violão usado na OLX, em segunda mão, ele foi fabricado em 2021. E aí já comecei estourando a corda no dedo, mas a ideia aí era exatamente trocar as cordas, que elas já estavam bem velhas, até com ferrugem. E aproveitei também que os trastes já estavam bem judiados. Esse violão foi feito em 2021 e ele ficou muito tempo parado. E aqui é cidade de praia, né? Então, tanto as cordas quanto os trastes eles estavam com bastante sinal de ferrugem. O traste não é bem ferrugem, é só aquele azinhavre que dá em cima dele, fica meio esverdeado, opaco e com bastante atrito quando vai fazer bend ou segurar as cordas, né? Então a minha ideia era trocar as cordas por cordas novas e também dar uma polida nos trastes. Não sou luthier, não faço a menor ideia de como faz isso, nunca tinha feito na minha vida, mas peguei uns vídeos ali no YouTube, dei uma olhada em bastante conteúdo. Falei, deve ser tranquilo de fazer. E aí registrei esse momento. Nesse momento aí eu vi que o rastilho ele estava meio inclinado e vi que ele estava sendo apoiado por uma tirinha de madeira. Então me leva a crer que o antigo dono já tinha feito alguma modificação ali no rastilho, tirou demais e teve que colocar um calço para poder utilizar o mesmo. Futuramente eu troco, mas eu fiz um outro calço ali com o resto da mesinha que eu retirei do violão, porque o rastilho ele estava ficando inclinado e ele tá bem raso ali no slot, então eu coloquei os calços na frente dele ali para impedir que ele fique inclinado para frente e acaba tendo um problema de desafinar as cordas por causa de instabilidade no rastilho, né? Como ele está meio inclinado, ele não está bem firme ali em cima do piezo e pode acabar balançando à medida que for apertando as cordas. Então eu coloquei esse calçozinho aí na frente dele para dar uma segurada. Não sei se está afetando o som do violão microfonado não, conectado, né? Mas eu utilizo ele só acústico hoje, então para mim resolveu. Futuramente eu vou comprar um rastilho novo e vou trocar esse aí e colocar um rastilho mais profundo. Nesse momento estou dando uma limpada no violão com álcool isopropílico, conferindo ali se as tarraxas estão apertadas, que é um violão que ficou muito tempo parado, né? A tarraxa da Mizona ela até estava um pouco solta, depois eu acabei por apertar. Dando uma limpada na escala, apesar de ser um violão com aparência bem nova e bem pouco uso, sempre fica um pouquinho ali de grumo das mãos, né? Gordura, poeira, sujeira. E eu vi que eu estava quase estragando o meu violão fazendo isso com as outras coisas espalhadas ali, principalmente resto de corda e alicate de baixo, né? Ótimo para estragar o verniz do violão, então dei uma limpada na mesa ali para poder trabalhar com mais tranquilidade. Essa parte aí realmente foi bem mais trabalhosa, né? A parte de limpeza nem tanto, mas daqui a pouco ali, como eu vou fazer o polimento da escala, eu vi que é bom proteger a escala, né? Porque querendo ou não é um material abrasivo. E como eu nunca tinha feito esse procedimento antes, eu estava com mais medo ainda de arrebentar de vez com a escala. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o estado que estava os trastes. Mas podem ver que o headstock está bonitinho, perfeito. O nut também. E foi difícil de focar aí, mas dá pra ver que os trastes estão bem opacos e estão com uma coloração meio esverdeada assim, né? De oxidação mesmo. Então tava bem ruim de tocar, principalmente para fazer bend, porque tem muito atrito, acaba atrapalhando. Aí a parte que mais deu trabalho, que é proteger toda a escala com fita crepe. Nas primeiras casas foi tranquilo, mas a partir ali da 12ª casa eu tive que pegar cada pedaço de fita e partir no meio, porque as casas começaram a ficar muito estreitas para a largura da fita, né? E dá-lhe fita crepe.
Aí a mulher veio ver o que eu estava fazendo, ver como estava o processo. Mostrei para ela ali que eu vi o rastilho já bem desgastado, né? Tiraram demais dele. Coloquei os calços ali, mas que não era nada que atrapalhasse o violão, muito menos a tocabilidade. Era só um ponto que eu poderia melhorar futuramente. Aí o polimento é só de passar rapidinho com massa de polir número 2, já dá pra ver a diferença que deu nos trastes, né? Já estão brilhando. Fui fazendo o polimento bem devagarzinho, também fiquei com medo de talvez poder polir demais e acabar estragando os trastes, né? Mas como era uma massa de polir número 2, ela tira bem pouquinho mesmo. Então acredito que não alterou nada a altura dos trastes assim. Eu não tenho ferramenta de medição para ver se os trastes estão alinhados, se tem algum ajuste a ser feito ali. Mas pelo que eu percebi até hoje tocando o violão, não tô tendo problema de trastejamento nenhum, assim. Então acredito que esteja certo. Depois, quem sabe eu compro uma régua para verificar isso. Mas por enquanto foi só um ajuste só para deixar o violão mais confortável e bonito também, né? Mais bem apresentável. Então aí já deu para ver, ó, como que os trastes estão brilhantes. Passei um paninho para tirar o excesso de massa de polir. Como eu estou usando a retífica, acaba voando para todo lado, né? Inclusive meu celular da gravação depois ficou cheio de pontinhos brancos por causa da massa. Fui corrigindo alguns locais que depois de limpar eu via que ainda estavam um pouco opacos. Isso tudo para deixar tudo bem uniforme e brilhante. E realmente ficou outra textura, assim, depois de polir, os trastes ficam bem lisinhos. A corda, na hora de fazer bend, desliza bem mais facilmente, assim. E fica mais confortável de tocar também, porque não é aquela aspereza toda nos trastes, né? Tirando todas as proteções aí, a gente já consegue ver a diferença que tá antes e depois do polimento. Esse violão, eu vou colocar o modelo aí no título do vídeo, né? Mas ele é um Rossini RX620, captação da Fishman, tampo em spruce, abeto sólido e laterais e funda em louro preto laminado. É um baita de um violão, assim, consegui ele na OLX por um preço muito bom. Eu tava procurando um violão para comprar, mas nem imaginava tendo um violão desse, foi uma oportunidade única, assim. Aí, colocando as cordas novas, apanhei bastante para encaixar ela nos buraquinhos ali. E para questão de enrolar nas tarraxas ali, eu usei uma técnica que eu vi em algum vídeo aí, que é você puxa a corda, deixa ela meio esticada, depois pega ali no nut e arrasta uma casa para trás. Isso na misona, e na misinha eu fiz com 2 casas para trás, porque ela é uma corda mais fina e ela tem a tendência a escorregar mais, né? E também dobrando todas para baixo. Deu um trabalhinho, porque não tem o enrolador, foi tudo na mão mesmo, mas deu para fazer e foi menos trabalhoso do que proteger a escala toda para fazer o polimento. E aí é isso, vou colocar um vídeo aqui depois tocando o violão com as cordas novas. Essas cordas que eu coloquei são Giannini Cobra. Ele vem originalmente com corda 012, essas que eu coloquei são 011, mas até agora não percebi nenhuma alteração no braço não. E aí os detalhes finais dele, ficou bem bonito. Depois eu cortei aqueles excessos de corda ali, só mantive para afinar ele tudo certinho, não correr o risco da corda escapar, mas ficou um resultado bem satisfatório.